Nenhum médico explicava porque o filho da CEO nunca falou, até o faxineiro tocar no ouvido dele. Nenhum médico conseguia explicar por que o Pedro, filho de 8 anos da CEO Andrea Coleman, nunca tinha dito uma palavra na vida. O menino foi diagnosticado com surdez congênita profunda, incapacidade total de produzir som. Mas numa tarde chuvosa no corredor da empresa dela, o faxineiro Henrique Carvalho se abaixou, tocou de leve na orelha da criança e tirou um aparelhinho pequeno que emitia frequência de interferência que ninguém nunca tinha detectado. Naquele momento a CEO ficou paralisada de choque, e o Pedro abriu a boca pela primeira vez. A torre de vidro da Coleman Dynamics subia no centro de São Paulo, como símbolo de ambição. Dentro, o ar carregava peso de expectativa. Funcionário andava rápido pelos corredores. Voz baixava quando a CEO passava. Andrea Coleman impunha respeito sem pedir. Aos 34 anos, construiu um império de tecnologia com foco implacável e inteligência que deixava a concorrente comendo poeira. Cabelo loiro em ondas cuidadas nos ombros, sempre com roupa sob medida. Olhos cor de céu de inverno, quase nunca amoleciam. Aprendeu cedo que calor é luxo que líder não pode ter. Mas toda fortaleza tem rachadura. E a da Andrea era a mãozinha que segurava a dela toda manhã quando chegava no trabalho. Pedro tinha 8 anos, cabelo castanho claro que pegava a luz do sol. Olhos azuis que carregavam tristeza antiga que criança não devia conhecer. Corpo pequeno parecia encolher mais quando o estranho olhava demais. O diagnóstico veio quando ele tinha 6 meses. Surdez congênita profunda, disse o especialista. Incapacidade total de produzir som vocal. Andrea passou anos desde então arrastando o filho de clínica em clínica, de terapia em terapia, de tratamento experimental em tratamento experimental, de esperança em decepção e de volta. Nada funcionava. Pedro nunca fez som, nem choro, nem riso, nem gemido de dor. Os cochichos seguiam eles para todo lugar. Ela ouvia a pena na voz das pessoas quando achavam que ela não escutava. O julgamento que dizia que ela era fria demais, focada demais no trabalho. Que talvez aquilo fosse castigo pela ambição. Divorciou do pai do Pedro quando o cara sugeriu internar o filho. Alguma traição não tem perdão. Então Andrea seguia sozinha, CEO de dia, mãe de coração partido o tempo todo. Henrique Carvalho tinha virado invisível do jeito que trabalhador vira. Aos 36 anos, corpo firme de quem faz serviço pesado. Ombros largos que se mexiam com eficiência quieta enquanto empurrava o carrinho de limpeza pelos corredores brilhantes da Coleman Dynamics. Rosto bondoso, daquele tipo que criança confia de cara. Olhos castanhos quentes que franziam no canto quando sorria pro Pedro nos encontros rápidos. Usava uniforme azul marinho da manutenção, tecido gasto de tanta lavagem. Sapato velho, mas limpíssimo. Ninguém olha para faxineiro. E Henrique preferia assim. Mas Henrique Carvalho nem sempre foi invisível. 10 anos atrás era Dr. Henrique Carvalho, engenheiro acústico especializado em dispositivos de vibração para criança com deficiência auditiva. Trabalhava junto com a esposa, Matilde, pesquisadora brilhante que acreditava que som podia ser sentido mesmo quando não era ouvido. Iriam mudar o mundo juntos. Aí veio o acidente. Motorista bêbado, noite de chuva, vida apagada antes de dar tudo o que podia dar. Henrique largou a carreira no dia que enterraram Matilde. As equações lembravam demais a voz dela explicando. O laboratório parecia assombrado. Pegou emprego onde mão ficava ocupada e coração podia ficar dormente. A filha Beatriz tinha 7 anos, rabo de cavalo loiro e energia que não parava. Era o motivo para Henrique levantar toda manhã. O motivo para ele não ter sumido de vez na dor. Beatriz tinha o dom da mãe de ver o que os outros não viam. Notava quando a pessoa estava triste, quando precisava de carinho, quando um sorriso podia mudar o dia inteiro. E notou Pedro na hora. Primeira vez que viu Pedro no saguão esperando a mãe terminar reunião, marchou direto para ele e começou a falar. Quando ele não respondeu, não ficou confusa nem decepcionada. Só pegou a mão dele e sentou do lado, balançando perna em silêncio companheiro. O rosto do Pedro mudou. Por um momento parecia o que era. Menino solitário que queria desesperadamente um amigo. Henrique estava lustrando o chão perto. Olhou a cena com aperto no peito. Viu quando Andrea Coleman chegou 10 minutos depois, salto alto batendo o ritmo autoritário no mármore. E como puxou Pedro sem quase olhar para Beatriz. Viu o maxilar da CEO travar quando percebeu o sorrisinho pequeno do filho sumindo. O incidente que mudou tudo aconteceu numa tarde de terça, céu cinza e pesado.
O 17º andar estava em reforma e estavam mexendo num painel eletrônico grande. Algo deu errado. O painel escapou da mão dos operários e caiu no chão com estrondo de trovão. Pedro estava andando com a mãe exatamente naquele corredor. O impacto mandou vibração pela estrutura do prédio. Mas não foi o barulho que fez Pedro desabar. Quando o menino agarrou as orelhas e caiu de joelhos, rosto contorcido de dor, outra coisa acontecia. Algo que ninguém mais ouvia. Henrique estava limpando uma sala a 6 metros dali. Cabeça virou com o barulho do painel caindo. Mas a testa franziu com outra coisa. Tinha frequência de interferência aguda que não devia existir. Não vinha do painel. Tom errado, harmônico, tudo fora. Parecia dispositivo de vibração defeituoso, daqueles antigos que foram proibidos há 10 anos por modulação de frequência ruim. Mas por que ele estava ouvindo aquilo ali? Andréia estava de joelhos do lado do Pedro, com postura fria destruída. O menino tremia violento, lágrima escorrendo. Mãozinha apertando forte as orelhas, boca aberta num grito que não saía som. Funcionário se juntava de longe, sem saber o que fazer, com medo. Andréia olhou para cima com o olho desesperado e mandou todo mundo para trás. Henrique chegou mais perto, ouvido treinado seguindo aquela frequência estranha, e aí entendeu. A interferência não vinha do prédio. Vinham do próprio Pedro, mais exatamente da orelha direita da criança. O coração do Henrique começou a bater forte. Conhecia aquele som. Ouviu no laboratório anos atrás quando o dispositivo de teste deu defeito. Mas era impossível. Nenhum médico ia deixar passar objeto estranho no canal auditivo de criança. A respiração do Pedro ficou curta, rápida, corpo no limite do pânico. Andréia segurava ele, voz quebrando enquanto sussurrava conforto, que parecia inútil contra a força invisível que rasgava o filho dela. Henrique tomou decisão. Adiantou. Andréia mal registrou a presença dele até ele se abaixar do lado, voz baixa e firme. Senhora Coleman, escuta com atenção. Acho que tem dispositivo na orelha do seu filho. Dispositivo de vibração, tecnologia antiga. Tá criando interferência. Acredito que consigo tirar com segurança, mas preciso da sua autorização. Andréia olhou para ele como se tivesse falado em outra língua. Faxineiro dizendo saber algo que especialista caro nenhum viu. Absurdo. Mas Pedro soltou outro grito silencioso. Corpo travando. E desespero cria lógica própria. Ela deu um aceno curto e firme. Mão do Henrique estava firme quando pegou no carrinho a lanterninha de LED que sempre carregava. Inclinou devagar a cabeça do Pedro, falando baixo. Eu sei que dói, filhote. Vou te ajudar. Fica bem quietinho pra mim. Olho assustado do menino travou no olho calmo do Henrique. E algo naquele olhar acalmou o pânico o suficiente. Henrique direcionou a luz no canal da orelha do Pedro, angulando com cuidado. E lá estava, fundo, mas visível para quem sabia o que procurar. Anelzinho de silicone com gerador de vibração, daqueles feitos para estimular a audição residual por condução óssea. Mas esse era antigo, danificado, oscilador de frequência claramente degradado. Tava criando interferência Deus sabe há quanto tempo. Basicamente deixando o menino surdo artificialmente. Mesmo se tivesse alguma audição residual. Provavelmente inserido por alguém sem qualificação. Escorregou mais fundo com o tempo e ficou invisível em exame superficial. Com precisão cuidadosa, Henrique usou os dedos para tirar o dispositivo devagar. Saiu suave. Pedaçozinho de silicone e metal que roubou anos da vida de uma criança. No momento que saiu da orelha do Pedro, o menino deu suspiro. Corpo amoleceu, tensão escorrendo como água. Piscou rápido. E pela primeira vez em horas, dias, meses talvez, a dor sumiu. Andréia olhou o objeto pequeno na palma do Henrique. Rosto ficou branco total. Que é isso? Voz quase sussurro. É dispositivo de condução óssea por vibração, Henrique falou baixo. Tecnologia antiga, proibida há uns 10 anos porque era instável. Esse deu defeito. Tava criando interferência que bloqueava qualquer audição residual que seu filho pudesse ter. E causava desconforto, talvez até dor. Desculpa. Nenhuma criança devia passar por isso. Andréia olhou do dispositivo pro filho, que agora respirava normal. Olhos mais claros que ela via em anos. Depois olhou de novo pro Henrique. E as lágrimas vieram. Passou 8 anos achando que o filho estava preso em silêncio para sempre. 8 anos culpando o destino, Deus, ou o próprio amor insuficiente dela. E a resposta era pedacinho de máquina quebrada que um faxineiro achou em 30 segundos. Puxou Pedro pro peito e chorou no cabelo dele. Soluço grande que estava preso desde o diagnóstico.
Funcionário ainda rondava de longe, confuso e preocupado. Mas Andrea Coleman não ligava quem via ela desabar. Henrique guardou o dispositivo num saquinho plástico quietinho e se levantou, dando espaço. Mais tarde, depois que levaram o Pedro para a enfermaria da empresa e disseram que estava bem fisicamente. Depois que a multidão dispersou, Andrea achou o Henrique numa sala de depósito, guardando material. Parou na porta, ainda abalada, armadura cuidadosa sumida. Por que você sabia? Perguntou. Do dispositivo? Henrique parou, virou para ela. Por um tempo longo pensou quanto contar. Depois decidiu que ela merecia a verdade. Eu era engenheiro acústico antes. Trabalhava com dispositivo de vibração para criança com deficiência auditiva. Eu e minha esposa, a gente queria ajudar criança igual o Pedro. Ela morreu há 10 anos. E eu larguei aquela vida. Mas nunca esqueci o trabalho. Andrea absorveu. Você salvou meu filho. Tirei só um equipamento quebrado. Você deu para ele uma chance que ninguém viu. Voz dela agora feroz, apesar do cansaço e lágrima. Como eu pago isso? Não paga, Henrique falou simples. E não precisa. Cuida dele. Isso basta. Mas não bastava para Andrea. Naquela noite mandou analisar o dispositivo em laboratório particular. Resultado confirmou tudo o que Henrique disse. E revelou coisa pior. O dispositivo foi comprado no mercado paralelo anos atrás pela babá antiga do Pedro. Mulher que disse que estava ajudando, mas não tinha formação médica nenhuma. Nunca foi aprovado para uso em criança. Foi degradando devagar, criando interferência cada vez pior. Pedro viveu não em silêncio, mas em barulho, bombardeio constante de frequência bagunçada, que impedia qualquer audição residual se desenvolver, e podia causar estresse neurológico. Não era à toa que ele parecia tão fechado. Andrea sentiu culpa bater em onda. Confiar em gente errada. Estava tão ocupada construindo o império que perdeu o aparelho de tortura na orelha do próprio filho. Sentou no quarto do Pedro aquela noite, olhando ele dormir tranquilo pela primeira vez na memória dela, e sussurrou pedido de desculpa na escuridão. No dia seguinte, Pedro não queria ir pro escritório. Agarrou a perna da Andrea, olho arregalado de medo. Ela percebeu com choque que o mundo provavelmente parecia demais para ele agora. Sem interferência, todo barulho batia nele pela primeira vez. Sem filtro, agudo demais. Tentou deixar em casa, mas reunião não dava para remarcar, assistente doente. Então levou, prometendo que ficava na sala dela com fone e livro favorito. Mas criança não fica onde coloca quando tá assustada. No meio da videoconferência da Andrea, Pedro escapou. Andou pelos corredores que agora pareciam diferentes, mais barulhentos, ecoando. Quando chuva começou a bater forte na janela, o som levou ele para fora por porta lateral. Correu pelo pátio pequeno até um canto coberto e se encolheu lá, mão nas orelhas, sobrecarregado. Henrique achou ele 10 minutos depois. Beatriz estava com ele numa visita rápida depois da escola. E viu Pedro correndo. Pai, ele tá com medo, disse, puxando a manga do Henrique. Então Henrique seguiu, deixando Beatriz com a recepcionista. E achou Pedro encolhido debaixo de marquise de pedra, chuva fazendo cortina entre ele e o mundo. Henrique chegou devagar, sentou a uns metros de distância. Não tentou falar. Bateu 3 vezes no banco de pedra do lado. Ritmo claro, simples. Cabeça do Pedro levantou um pouco. Henrique bateu de novo. 3 batidas padrão. Depois bateu no próprio peito, deixando o Pedro ver e sentir vibração no ar. Olho do menino fixou nele. Henrique começou a ensinar pro Pedro algo essencial naquele momento de chuva. Som não é só barulho. É padrão. É ritmo. Pode ser sentido tanto quanto ouvido. Bateu padrão diferente na pedra, na madeira, no próprio corpo, e viu o Pedro devagar se abrir. Mão do menino esticou tímida e bateu 2 vezes no banco. Henrique sorriu e bateu de volta. Ficaram lá, se comunicando por percussão enquanto chuva caía, até Andrea achar eles. Parou na beira do pátio, guarda-chuva esquecido na mão, olhando o faxineiro e o filho falando língua que ela não entendia, mas queria desesperadamente aprender. Quando Henrique olhou para cima e encontrou o olho dela. Algo passou entre eles que não tinha nada a ver com palavra. Gratidão, conexão, entendimento. Andrea mandou o dispositivo para 3 especialistas diferentes. Todos confirmaram que Pedro provavelmente tinha capacidade auditiva parcial por condução óssea. O dispositivo defeituoso não só bloqueou, como criou ambiente sonoro ativamente hostil. Com terapia certa e tempo, Pedro podia desenvolver audição e fala. Podia.
A palavra pendia como enfeite frágil. Andrea tomou decisão que chocou a diretoria. Criou divisão nova na Common Dynamics, departamento de pesquisa em terapia acústica e dispositivos seguros para criança, e ofereceu cargo de consultor sênior pro Henrique Carvalho. Henrique olhou a carta de oferta como se fosse em outro idioma. Beatriz pulou de alegria quando ele mostrou. Pai, você vai ajudar um monte de criança igual o Pedro, igual você e a mamãe queriam. A alegria dela era irresistível. Então Henrique aceitou. Trocou o uniforme de faxineiro por camisa social. E se viu de volta no mundo que abandonou. Mas dessa vez os fantasmas estavam mais quietos. E ele tinha propósito de novo. Ajudar o Pedro a achar a voz. O processo de terapia foi lento e detalhista. Henrique usou técnica que a esposa desenvolveu, refinada com tecnologia moderna. Placa de vibração que ensinava ao Pedro a sentir frequência de som. Painel de luz que sincronizava com o ritmo. O mais importante. Ensinou Pedro a colocar a mãozinha na própria garganta e peito, para sentir vibração da própria voz quando tentava fazer som. Beatriz virou companheira constante do Pedro nas sessões. Falava sem parar, deixando o Pedro sentir vibração na garganta dela, mostrando que palavra é coisa física. Não tinha vergonha, não tinha pena, só determinação pura para ajudar o amigo. Semanas viraram meses. Pedro aprendeu a diferenciar som por condução óssea e vibração. Começou a entender que movimento da boca e garganta criava padrão, mas ainda não falava. A frustração aparecia no rosto da Andrea todo dia. Esperança devagar virando desespero conhecido. Aí numa tarde na sala de terapia, com chuva batendo leve na janela, e Beatriz segurando uma mão do Pedro enquanto Henrique segurava a outra, Pedro colocou palma na própria garganta, e fez esforço consciente para empurrar ar pelas cordas vocais enquanto formava forma com o lábio. O som que saiu foi pequeno e rouco, quase nada, mas inconfundível. A sala ficou em silêncio absoluto. Olho do Pedro arregalou de choque. Sentiu o próprio som. Beatriz deu gritinho de alegria. Olho do Henrique encheu de lágrima. Tentou piscar para afastar. E Andrea, olhando pela janela de observação, levou as duas mãos na boca e soluçou. Pedro tentou de novo. Mais alto dessa vez. Olhou para a mãe pelo vidro com algo como maravilha quebrando no rosto. Ela entrou correndo na sala e caiu de joelhos na frente dele. Sim, sussurrou, voz quebrando. Sim, meu amor, essa é a sua voz. É você. Pedro tocou a própria garganta, sentindo vibração. Depois tocou a dela. Mamãe. A palavra saiu mal formada, meio som, meio ar. Mas foi a coisa mais linda que Andrea Coleman já ouviu. Puxou ele pro peito e balançou enquanto ele continuava tentando. Continuava sentindo vibração do som. Continuava descobrindo o milagre da própria voz. Henrique virou de lado para dar privacidade. E achou Beatriz olhando ele com o olho perceptivo da mãe. Você conseguiu, pai, disse baixo. Você e a mamãe juntos. Ela ia ficar tão orgulhosa. A revelação final veio numa avaliação completa com especialista top. O médico confirmou que capacidade auditiva do Pedro, embora limitada, existia. Podia ouvir por condução óssea e provavelmente desenvolveria audição suficiente com amplificação certa para viver no mundo ouvinte. Mas o mais importante, anos de interferência do dispositivo defeituoso não causaram dano neurológico permanente. Cérebro do Pedro ainda podia aprender fala. Seu filho não era surdo, médico falou suave para Andrea. Foi surdez artificial por equipamento defeituoso. É trágico, mas a boa notícia é que encontraram alguém que reconheceu o problema e tirou antes de dano permanente. Andrea sentou quieta, processando. Depois perguntou o que queimava no peito dela. Quantos anos meu filho perdeu? O médico hesitou. A maior parte da janela de desenvolvimento da fala. Mas os métodos do Dr. Carvalho estão dando segunda chance para ele. Isso é mais que muita criança consegue. Mas o mundo corporativo não aceita fácil que CEO priorize pessoal sobre lucro. Quando Andrea anunciou o cargo novo do Henrique e criação da divisão de terapia acústica, diretoria reagiu forte. Reunião de emergência. Questionaram o julgamento dela. O presidente, homem de cabelo grisalho chamado Marcos, que nunca gostou de receber ordem de mulher, foi especialmente duro. Essa é empresa de tecnologia, não ONG, disse frio numa reunião tensa. E deu autoridade enorme para faxineiro por causa de um acaso de sorte. Isso parece decisão emocional, Andrea. Para falar a verdade, deixa a empresa com cara de fraca. Andrea levantou devagar, mão espalmada na mesa polida.
Quando falou, voz baixa mas com peso de convicção absoluta. Henrique Carvalho salvou a vida do meu filho. Identificou o problema que 8 anos de especialista caro não viram. Tem mais conhecimento prático na área dele que qualquer um que entrevistei, e eu não tô pedindo permissão para confiar nele. Tô informando decisão que tomei. Se alguém quiser questionar minha autoridade para tomar essa decisão, sugiro rever contrato e lembrar quem construiu essa empresa. A sala ficou em silêncio. Marcos abriu a boca, fechou de novo. Ninguém questionou. A moção passou. Mas algo mudou entre Andréia e Henrique além de respeito profissional. Ela começou a arrumar desculpa para visitar a sala de terapia, para ver progresso do Pedro, para perguntar técnica que ele usava. Chegava muitas vezes no fim da sessão e ficava, conversando sobre nada em particular enquanto Pedro e Beatriz brincavam. Uma noite depois de sessão especialmente boa onde Pedro produziu 3 vogais distintas, Andréia fez algo inédito. Convidou Henrique e Beatriz para jantar no apartamento dela. Não evento formal com garçom e espumante. Só pizza e filme na sala, com as 2 crianças espalhadas no chão. E 2 adultos tentando lembrar como ser algo além de profissional. Andréia de jeans e moletom, sem maquiagem, cabelo solto. Henrique quase não reconheceu. Parecia mais nova, mais suave, infinitamente mais cansada. Beatriz encantou Pedro para jogar jogo de tabuleiro. Henrique e Andréia sentaram no sofá e falaram de tudo menos trabalho. Da esposa dele, do divórcio dela, do peso de ser pai e mãe solo. Da culpa que vem com cada decisão. Do medo de estar falhando com os filhos mesmo tentando o melhor. Passei anos achando que não era suficiente, Andréia disse baixo. Olhando Pedro rir sem som de algo que Beatriz fez. Que não era boa mãe porque não conseguia consertar ele. E o tempo todo não tinha nada errado com ele que precisava conserto. Tinha só máquina quebrada machucando ele e ninguém olhou direito para ver. Você não podia saber, Henrique disse. Confiar em especialista é o que pai e mãe fazem. Mas você soube em 30 segundos. Henrique balançou cabeça. Reconheci som de vida passada. Só isso. Sorte e timing. Você fica dizendo isso, mas acho que você é melhor do que sabe. Ela virou para olhar direto para ele. Por que virou faxineiro de verdade, Henrique? Com seu currículo podia estar em qualquer empresa. Ele ficou quieto muito tempo. Por que precisava sumir? Porque toda vez que via equipamento de pesquisa, ou ouvia alguém falar de frequência, via o rosto da Matilde. Porque estava bravo com o mundo e comigo mesmo. E precisava estar num lugar onde ninguém esperava nada de mim. Andréia entendeu perfeitamente. Ficaram em silêncio confortável enquanto criança brincava, enquanto São Paulo brilhava além da janela. Enquanto 2 pessoas quebradas descobriam que talvez as peças tortas delas encaixassem. A transformação no Pedro foi incrível. Em 6 meses conseguia produzir palavra inteira, embora a pronúncia ainda rouca, e ainda dependia muito de libras e leitura labial. Mas se comunicava. Riu alto pela primeira vez. Chamou a mãe de mamãe claro o suficiente para ela chorar. E chamou Henrique de Henrique, o que fez Beatriz cair na gargalhada. O centro de terapia acústica do Henrique dentro da Common Dynamics começou a chamar a atenção nacional. Pai e mãe traziam filho de todo canto do país. Vários com história parecida com a do Pedro. Diagnóstico errado, intervenção errada, anos de silêncio desnecessário. Henrique trabalhava com cada criança com paciência, ensinando que som não é só ouvir, é sentir. Que comunicação vem de várias formas. Que voz deles importa mesmo se soar diferente. Andréia mudou também. Sorria mais. Saía mais cedo. E em toda sessão de terapia do Pedro. Doou 1 milhão para pesquisa de deficiência auditiva. E parou de fingir que não olhava pro Henrique Carvalho com algo mais que respeito profissional. Beatriz notou primeiro, claro. Você gosta da dona Andréia, disse pro pai uma noite com certeza direta de criança de 7 anos que vê tudo. Henrique estava colocando ela na cama. Ela é minha chefe, filha. Ela é bonita e gosta de você também. Vi ela sorrir pra você do jeito que a mamãe sorria nas fotos antigas. O ar do Henrique faltou. Tá tudo bem, pai. Ela esticou mãozinha e bateu no rosto dele com seriedade. A mamãe ia querer você feliz. Ela me disse uma vez que amor não acaba quando alguém morre. Ele cresce para abrir espaço para mais. Henrique beijou a testa da filha e saiu do quarto antes que ela visse ele chorar. A inauguração oficial do centro foi marcada para uma noite fresca de dezembro, com autoridade, imprensa, todo mundo que importa em tecnologia médica.
Mas antes de abrir pro público, teve momento particular na sala de terapia principal. Só Andréia e Henrique e as duas crianças, juntos num espaço construído de tragédia e esperança. Pedro estava praticando algo em segredo com a ajuda da Beatriz. Agora parou na frente do Henrique, ombro pequeno reto de determinação. Respirou fundo, colocou mão na própria garganta para monitorar vibração. E falou com clareza surpreendente. Obrigado, pai. Henrique ficou parado total. A palavra ficou no ar, clara e perfeita. Pai, não o nome dele. Não Henrique. Pai. Pode me chamar assim se quiser, Pedro falou rápido, palavra saindo agora que começou. Porque você me ajudou a falar. E é legal com a mamãe. E a Beatriz diz que a gente é família agora. E família tem pai. E eu nunca tive um de verdade. Então, pode ser o meu? Henrique caiu de joelhos e puxou Pedro pro abraço. Esse menino pequeno e corajoso que sobreviveu tanto. Sim, sussurrou rouco. Sim, eu posso ser seu pai. Andréia ficou do lado com Beatriz. As duas chorando. E quando Henrique olhou para cima para ela com o olho molhado e sorriso tremendo, ela esticou mão e pegou a dele. Não disse nada. Não precisava. Os dois sabiam que família tinha se formado nos espaços entre coração partido e cura. Que às vezes quem salva a gente é quem a gente nunca vê chegando. Que amor não segue lógica, mas acha caminho mesmo assim. A inauguração foi sucesso. Centro saiu em toda a revista grande. Pedido de verba chegava aos montes. Criança chegava com esperança no olho dos pais. E no fim daquela noite longa e triunfante, Andréia Coman parou na janela do escritório com Henrique Carvalho do lado, olhando São Paulo acender a noite. Eu construí império, disse baixo. Mas você construiu coisa melhor. Construiu ponte pra voz que estava perdida. A gente construiu junto, Henrique corrigiu. Você me deu chance, recurso, confiança. Ela virou para ele. Você me deu a voz do meu filho. E algo que achei que perdi para sempre. O quê? Esperança. Sorriu. E talvez começo de outra coisa. Henrique entendeu o que ela oferecia, o que perguntava. Pensou na Matilde, que sempre quis ele feliz, que fez Beatriz prometer que ele não ia parar de viver quando ela morresse. Pensou no Pedro chamando ele de pai. Pensou no jeito que Andréia olhava para ele quando achava que ele não via, como se ele fosse algo precioso e inesperado. O começo parece perfeito, disse baixo. E quando a mão dela achou a dele na escuridão, ele segurou firme. 1 ano passou num piscar. Centro cresceu para 3 unidades. Pedro entrou em programa especial para criança com deficiência auditiva, mas passava a tarde em aula normal. Confiante agora fala melhorando todo dia. Beatriz e Pedro viraram inseparáveis, mais irmão que amigo, terminando frase um do outro em mistura de libras e palavra que ninguém mais entendia direito. E num sábado de manhã de dezembro, o mesmo pátio onde Henrique ensinou ritmo pro Pedro na chuva, virou lugar mágico. Luzinha branca pendurada em árvore sem folha. Pequeno grupo de amigo e família de testemunha. Sem alarde, sem imprensa, sem cerimônia grande. Só Andréia de vestido branco simples. Henrique de terno escuro, e 2 crianças de mão dada entre eles. Quando o celebrante perguntou se alguém se opunha, Beatriz levantou mão solene. Todo mundo riu. Eu me oponho a esperar mais, anunciou. Tô esperando eternidade pro Pedro ser oficialmente meu irmão. Pedro sinalizou rápido, e Beatriz traduziu com sorriso. Ele diz que eu já sou irmã mandona antes de ser oficial. Enfim, a cerimônia foi curta e linda. Quando acabou e declararam família de todo jeito que importa, Pedro puxou a manga do Henrique. Voz clara agora, ainda com cadência musical, mas inconfundivelmente dele. Pai, disse. E a palavra ainda fazia o coração do Henrique parar. Posso falar uma coisa? Claro, filhote. Pedro virou pro pequeno grupo e falou com cuidado. Fiquei quieto muito tempo. Não porque queria, mas porque não podia ser diferente. Aí o pai me achou. Me ouviu mesmo sem eu ter voz. Me ensinou que som não é só barulho. É conexão. É amor. Olhou pro Henrique, depois pra Andréia. Obrigado por ser minha voz até eu achar a minha. E obrigado por ser minha família. Não teve olho seco no pátio. Andréia puxou as 2 crianças pro abraço, enquanto Henrique ficou atrás, mão nos ombros deles, e sentiu o peso do passado finalmente levantar. Todos tinham sido quebrados de jeito diferente. Todos tinham estado perdidos em silêncio, mas se acharam nos espaços entre palavra, e construíram algo lindo dos pedaços. Mais tarde, quando a festa acabava e chuva fina começava a cair em sussurro branco,
Henrique ficou sozinho um momento, olhando a nova família pela janela. Beatriz e Pedro ensinavam um jogo de bateria de mão para Andréia. Os três rindo. Sentiu presença do lado que não estava bem ali. Quente e familiar, sussurro de memória que parecia bênção. Voz da Matilde no coração dele, dizendo o que sempre dizia. Vai em frente. Ama inteiro. Não foge da alegria por medo de perder de novo. Vive. Henrique sorriu e entrou para se juntar à família. A chuva caía mais forte agora, cobrindo a cidade de silêncio. Mas dentro do lugar quente tinha barulho e riso. E o caos bonito de gente que achou o caminho de casa. E no meio de tudo, um menino pequeno com voz forte e clara. Chamou o pai. E foi ouvido.